Fala pessoal, tudo certo? Bom, no vídeo passado a gente fez com que o objeto ficasse girando dentro desse ambiente 3D que a gente criou no Kivy. Muito bem, só que o nosso programa a gente tem que ficar digitando os vértices ainda. Seria interessante se a gente conseguisse desenhar esse objeto num software de modelagem e depois pudesse importar esse modelo 3D dentro desse nosso programa. Pois é exatamente isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Então, sem mais delongas, vamos lá! Muito bem, a gente vai continuar aqui com os arquivos da aula passada, né, o main.py e os shaders. E a gente vai então descobrir qual que é o formato, né, como que esses programas de modelagem salvam esses objetos 3D. E depois a gente vai pegar esses arquivos, pegar as informações desse objeto 3D e transformar elas nessa lista aqui de vértices, né? Contendo então as coordenadas dos vértices, dos vetores normais, da textura, da cor, etc. Tudo que a gente for passar lá para o nosso shader, certo? E construir então essas variáveis, né? Vértices, vertex format, os índices, né? Tudo que a gente precisa passar aqui para o Mesh para ele desenhar o objeto 3D, certo? Bom, então a gente vai utilizar aqui um programa de modelagem que chama Blender. O Blender, se você não conhece, conheça. Vai no blender.org, baixa ele, dá uma olhada, que é um dos melhores programas gratuitos que existem. Você consegue fazer tudo com ele, inclusive modelagem 3D, e ele é muito bom nisso. Bom, quando você abre o Blender, você vai ver essa tela aqui, que tem um cubo, uma câmera e uma luz, né, um sol. A gente vai tentar pegar essa geometria aqui, né, esse cubo, e exportar ela, e depois carregar esse cubo, né, esse objeto, lá no nosso programa, certo? Muito bem, então a gente vai selecionar esse cubo aqui e vai exportar ele. Então a gente vai aqui em File e Export. Então vocês estão vendo aqui que tem vários formatos disponíveis para a gente salvar. O que eu acho mais fácil de trabalhar é esse OBJ aqui, né? Mas ele é um pouco limitado. Mas a ideia se aplica para todos eles, né? Só vai mudar como você vai interpretar o conteúdo que tem em cada um desses formatos, né? Então a gente vai colocar aqui OBJ e vai salvar ele aqui na pasta. Vou colocar o nome aqui de cube.obj e vai salvar aqui. Aqui tem algumas opções, né? Eu quero salvar só o que eu selecionei, né? Por isso que eu vou ativar aqui Selection Only. E aí aqui na geometria eu vou colocar aqui... Bom, posso colocar essas informações todas para vocês verem, né, como que é o formato. Mas na verdade a gente só vai usar, né, algumas informações. Uma coisa que eu gostaria de ticar aqui é esse Triangulate Faces, porque ele vai transformar todas as faces em triângulos, que é o que a gente está desenhando lá no nosso programa, né? O Blender tem alguns outros tipos, né, de quads, por exemplo, mas a gente vai se ater aqui em triângulos por enquanto. Então a gente vai ticar aqui Triangulate Faces e exportar esse objeto lá na pasta, certo? Simples assim. Muito bem, aqui agora então a gente tem esse cube.obj e esse cube.mtl. MTL é uma informação sobre o material, né, desse objeto. Então, só para vocês verem aqui, eu vou abrir esse MTL como texto. Ele tem algumas informações aqui de como que você tem que renderizar esse objeto, né, o material, as características do material, né, para desenhar esse objeto. Por enquanto a gente vai ignorar esse cube.mtl, porque o que importa para a gente são as informações dos vértices só, né, que estão aqui nesse cube.obj. Então eu vou abrir esse arquivo como se ele fosse um arquivo de texto, né, e a gente vai ver aqui essas informações. Então, cada linha desse objeto, desse arquivo, ele tem
ele começa com alguns caracteres aqui que ditam que tipo de informação que é. Então, quando tem a hashtag aqui é um comentário, mtlib é para você ver qual que é o material desse objeto, né, para você carregar esse material. Quando ele começa com um V, significa que é um vértice. Então, é um vértice e as coordenadas x, y e z desse vértice estão aqui, certo? Então, na verdade, o que interessa para a gente é essa informação aqui, é isso daqui que descreve o cubo, certo? Tem algumas outras informações aqui, né? Os vetores aqui normais, por exemplo, o material, se você está interpolando ou não o vetor normal e etc. E outra coisa que é importante para a gente é essa face aqui, né? Que começa então com F. Então, tudo que começa com F ou com V é importante para a gente. Como que funciona essa face aqui? Como a gente ticou aquele Triangulate Faces, ele criou faces aqui com 3 valores, né? Com triângulos. E cada informação aqui significa, por exemplo, 5 é para a gente utilizar aqui o V, o quinto V, né? E assim por diante, né? Então a gente vai usar o vértice 5, depois o 3, depois o 1, e isso vai formar uma face, que é um triângulo, certo? E aí existem outras informações aqui que não interessam pra gente, né? De coordenada, de textura, de vetor normal, etc. Certo? Muito bem. Então, a gente vai criar aqui um arquivo. Vou abrir um arquivo de texto aqui. Vou chamar ele objimporter. E aí a gente vai pegar o conteúdo desse arquivo e pegar as informações que interessam pra gente, que são os vértices e as faces. Muito bem, eu vou criar uma classe aqui, chamar de obj, e eu vou criar aqui um método init, que quando a gente criar uma instância dessa classe, a gente vai passar o nome do arquivo referente a esse objeto, vou chamar aqui de filename, e aí a gente vai criar aqui algumas variáveis, né, dessa instância. Vou colocar aqui filename, para a gente ter acesso ao nome aqui desse objeto, e as informações que a gente vai precisar passar lá no mesh, para ficar bem facinho a gente carregar esse objeto lá. Então, que informações? São vertex format, que são aqueles valores lá que a gente precisa passar, né? Como que a gente vai entregar essas informações. Então, por exemplo, vpos, né, as variáveis que a gente vai passar lá para o shader, vpos, que são 3 valores, que são float, né? Depois a gente vai passar o vetor normal, vnormal, que também são 3 valores, float, né? Depois a gente tem o vtc, tudo isso aqui em bytes, né? Lembra? vtc0, que são 2 valores, float também, e por último que a gente criou lá, né, o color, que são também 3 valores aí do tipo float, certo? Esse daqui é o tipo de formato aqui que a gente vai entregar para o mesh, que é exatamente o que está lá no arquivo main.py nesse momento. Legal, outra informação que a gente precisa passar são dos vértices, né, que é a informação ali da geometria, que a gente por enquanto não tem, e os índices, né, que por enquanto a gente não tem, que a gente vai pegar da face. E aí a gente vai criar um método aqui, que eu vou chamar de parse file, ou seja, eu vou ler esse arquivo e pegar as informações, certo? Muito bem. Então, como que a gente vai abrir esse arquivo? Da mesma maneira que a gente sempre vem fazendo, né? Passa o nome aqui, filename, depois a gente vai abrir como leitura, e aí a gente vai dar um read, né? Então, a gente abriu esse objeto e falou que ele é uma variável O, e a gente vai abrir aqui e ler o conteúdo, certo? E a gente vai pegar esse conteúdo
e armazenar aqui numa variável que eu vou chamar objdata, certo? Legal, então esse texto aqui, né, que está aqui no cube.obj, está aqui nesse objdata. E agora a gente precisa pegar e interpretar essas linhas, certo? Bom, tem um monte de informação lá que a gente não precisa, só precisa do V e do F. Então a gente vai fazer o seguinte, para cada linha, né, que está nesse obj.data, por enquanto isso daqui é um texto, mas eu vou dar um split /n. Quem não sabe o split, ele vai pegar uma string, né, um texto, e ele vai criar uma lista e ele vai atribuir valores para essa lista, separando os objetos dentro desse texto por o caractere que a gente colocar aqui. Então /n significa pular linha, né? É o new line. Então cada linha vai ser um elemento dessa lista, certo? Então é uma maneira facinha aí da gente criar, de iterar sobre as linhas aqui do arquivo, ok? Muito bem. Agora a gente pode dar um print line, por exemplo, para a gente ver o que cada linha está significando. E aqui a gente vai começar a identificar. Então, se essa linha começa com... Então tem um outro comandinho aqui que chama starts with, que ele vai ver o primeiro valor, né? O primeiro caractere aqui, por exemplo, é V. Então a gente precisa passar aqui V. Só que se a gente colocar só V aqui, note que tem esse comando aqui que começa com V, só que a gente não quer ele. A gente quer o V sozinho. E o V sozinho é V e um espaço. Então essa é uma maneira simples de filtrar isso aqui também, certo? Então eu vou colocar V espaço. Então se a linha começar com V espaço, significa que é um vértice. Vou colocar aqui vertex. E aí a gente tem que adicionar ele aqui nessa lista, né? Muito bem. Então a gente vai pegar essa linha, e aí a gente vai separar ela, vai usar o split de novo para separar ela. E tá vendo que os valores aqui são separados por espaço. Então a gente vai fazer a mesma coisa, colocar split, colocar um espaço, e aqui vai ser então uma lista com os valores V, 1, 1 e -1, certo? Isso daqui é texto, a gente depois tem que converter para float, né? Só que a gente não quer o primeiro, ou seja, a gente vai pegar do valor 1 até o final da lista. Tá. Agora a gente vai pegar cada um desses valores, então vou colocar for v in nessa lista aqui e vou adicionar nessa lista vértices que a gente criou esse valor. Só que como ele é string, eu tenho que converter ele para float agora, né? Lembra que a gente tem que passar float lá, certo? Bom, depois disso a gente tem que passar 3 valores para o vetor normal, 2 para as coordenadas de textura e 3 para a cor. Só que por enquanto a gente não vai passar nem normal, nem isso daqui e nem isso, porque esse o formato OBJ não salva as informações da cor dos vértices, né? Para isso a gente vai precisar de um outro formato. Então a gente só tem as informações dos vértices aqui por enquanto. Então a gente vai adicionar valores aqui manualmente. Então for v in, vou criar uma lista aqui com os valores. Então são 3 para normal, 2 para textura e 3 para cor. Eu vou colocar tudo 1 para ficar branco o objeto. E aí a gente vai colocar vértices aqui e append o valor só. Não preciso converter para float porque já são números aqui. Ok? Muito bem. Agora, se a linha começar com um valor f, ou seja, aqui a face,
Então a gente vai separar de novo aqui por espaços, tá vendo? Se a linha começar com F, a gente vai dar um print aqui que é uma face. E a gente vai separar esses valores então por um espaço. E da mesma forma que antigamente, a gente não precisa aqui desse F. Então a gente vai pegar do valor 1 para frente, né? Por isso que a gente põe isso. Bom, aí agora a gente tem esse valor e esse valor. Mas o que interessa são só os primeiros, que são os índices, né, dessa face. Então a gente vai fazer o seguinte. Tá vendo que esses valores aqui são separados por uma barra? Então a gente vai dar um split aqui de novo, né? Então eu vou colocar aqui, ó, for f in, né? Ou seja, para cada elemento dessa face, eu vou colocar f.split por uma barra, e isso vai dar um array aqui, né? Uma lista com o 5, o 1 e o 1, só que eu quero só o primeiro. Então eu vou pegar aqui o primeiro valor, certo? E como isso é uma string, eu preciso converter para int. Por isso que eu vou colocar aqui. Agora a gente tem esse valor e é só colocar aqui self.indices.append esse valor aqui, certo? E isso é tudo que a gente precisa aqui. Muito bem, então vamos colocar aqui no nosso main.py. Vamos importar aqui from obj importer import obj. Legal, agora a gente consegue então criar um arquivo obj aqui, passando o nome, né, que é cube.obj. E agora a gente tem então essas variáveis aqui, são os vértices, o formato e os índices. Self.obj vértices, self.obj.indices e self.obj.vertexFormat, certo? Desse modo, o triângulo aqui é que a gente selecionou, né, aquele tiquezinho lá, para ele fazer todas as faces como se fossem triângulos, ok? Muito bem, vamos tentar rodar isso daqui e ver o que acontece. Bom, vocês notaram que tem uma coisa meio estranha aí, né? Tem umas coisas brancas aparecendo na tela. Isso é porque o cubo ele está muito próximo da onde está a câmera. Então, lembra que a gente colocou naquela perspectiva lá o far e o near? Então ele está deixando de desenhar alguns objetos que estão muito próximos da câmera. Por isso que está essas geometrias meio esquisitas aqui. Então a gente precisa afastar um pouco esse cubo, né? Então a gente vai usar aqui uma classe que chama translate. E aí, né, similar aqui à rotação, a gente vai chamar aqui translate e passar a coordenada, né, o vetor que a gente quer que mude a posição desse objeto. Vou colocar aqui -6, ou seja, para ele afastar 6 unidades da câmera, né, no Z. Muito bem. Agora, se a gente rodar aqui de novo, a gente tem um objeto esquisito. Mas por que ele está esquisito? Porque aqui, se a gente abrir o cubo.obj, o Blender ele salva esses índices começando do 1. E a gente precisa de valores começando do 0, né, para acessar os valores da lista. Então a gente precisa diminuir aqui nosso importador 1. Ou seja, quando for 1, ele vai falar que é 0. E assim por diante. Agora sim a gente tem a referência certa dos vértices. E agora a gente deveria ver o cubo girando na tela. Que é o que acontece. Então é assim que a gente faz para importar objetos no formato OBJ.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, entrem no Hash Fórum ou deixem nos comentários. E até os nossos próximos vídeos.